Fala pessoal, como é que estão as coisas, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita e hoje a gente vai fazer a análise do edital dos Correios para os cargos de nível superior. A gente vai falar sobre analista dos Correios. O objetivo que a gente tem aqui é que você entenda muito bem onde que você está entrando e o que você pode fazer para aumentar a sua chance de aprovação. No final das contas, é sempre isso que a gente deseja, não é mesmo? Então pegue papel e caneta, coloque o edital do seu lado, porque o edital é a lei do concurso e 100% das vezes ele precisa ser lido, compreendido e estudado para que você possa ser um candidato competitivo. Eu vou passar só pelos pontos mais importantes, porque o objetivo não é passar uma hora aqui analisando o edital, afinal de contas é a gente falar apenas daquilo que é mais relevante para você, tá? Então o edital de que nós estamos tratando é esse edital 271 do dia 9 de outubro de 2024. Essa prova é realizada pelo IBFC, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, e esse concurso tem validade de 1 ano. Muita gente pergunta, Fernando, mas poxa, tem validade de 1 ano? Quer dizer que eu só vou trabalhar 1 ano? Não, a validade do concurso se refere ao procedimento da seleção, não ao seu cargo. Quando você entra aí como empregado efetivo. Então você vai ser um empregado pelo tempo que você, mantiver o seu vínculo com os Correios, tá? Ele vai trazer aqui nos anexos algumas informações importantes, como quadro de vagas, requerimento de atendimento especial, modelo de atestado para avaliação por equipe multiprofissional para pessoas com deficiência, conteúdo programático e cronograma previsto. É importante que você entenda quais requisitos você vai ter que cumprir dependendo da sua situação. Se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa com deficiência, você vai precisar de diferentes documentos e de diferentes formulários para que você possa cumprir os requisitos, tá? São 412 vagas imediatas e existe uma expectativa aqui de cadastro reserva, tá? Um cadastro reserva bastante volumoso, dedos cruzados, muitas pessoas serão nomeadas também. E as vagas, elas vão estar lá no anexo 1, que a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Para pessoas com deficiência, 10% das vagas, para candidatos negros e indígenas, 30% das vagas, tá? O candidato aprovado no concurso público terá classificação por cargo, especialidade, superintendência estadual e localidade base de acordo com a sua opção no momento da inscrição. Então, quando você for se inscrever, você vai ter que fazer todas essas escolhas aqui, tá? E a lotação, o edital diz que os candidatos aprovados, convocados que vierem a ser devidamente contratados serão lotados em uma das superintendências estaduais ou sede administrativa, de acordo com a natureza e as atribuições dos cargos e a necessidade dos Correios. Então, deixa aberto aqui para que essa lotação, como seria de se esperar, seja feita de acordo com a conveniência da administração, tá? Então, o candidato que no ato da inscrição selecionar concorrer a determinado cargo, especialidade, localidade, base de acordo com o anexo 1, estará automaticamente vinculado a ela, ou seja, você não vai poder desistir depois não, tá? Para fim de realização das provas de classificação, contratação e demais condições deste edital. Esse é um concurso seletista, ou seja, você não vai ser servidor público, você será empregado ou empregada pública, e a diferença é que você não faz jus, por exemplo, à estabilidade. Então é importante que você se lembre disso, embora isso não deva ser uma grande preocupação, porque as pessoas que desempenham bem as suas funções, obviamente, elas não devem temer a falta de estabilidade, mas não é uma questão que vai influenciar. É claro que existem inúmeros outros fatores, porque a gente busca o serviço público, às vezes a gente é perseguido, enfim, tem N cenários. Mas o que eu digo aqui para você é o seguinte: em geral, a justiça entende que existem passos a mais para que uma pessoa seja desligada, mesmo de um contrato seletista, quando esse contrato é celebrado com o poder público em relação à iniciativa privada. Então isso não deve ser uma grande preocupação, tá? Haverá um contrato de experiência e você vai ter todas as determinações seletistas a respeito disso e você vai ter aí um período para efeito de conversão por contrato por prazo determinado, adequação do candidato, você vai ter uma série de avaliações como seria de se esperar, né? A realização de treinamentos pode ocorrer fora do município de lotação do empregado. Pode ser que você venha para Brasília, por exemplo, para fazer algum treinamento, embora a sua lotação seja em localidade diversa, tá? A remuneração é de R$ 6.800 para 44
horas semanais. A notícia que eu tive é que nem todo mundo vai trabalhar 44 horas, tá? Pode ser que seja 40, pode ser que seja 40 horas. A gente vai ter advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. Então, na prática, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes grupos de cargos que a gente vai ter e dentro desses grupos as suas devidas especialidades, por exemplo, para a engenharia e para a análise de sistemas. Tá? O salário base da especialidade de arquiteto e engenheiro será acrescido a fim de atender o piso mínimo atualmente fixado em R$ 10.300, ou seja, arquitetos e engenheiros, em vez desses 6 mil, vão ter um complemento aí para chegar a R$ 10.000. Nada mal, né? Poderão ser oferecidos benefícios de acordo com a sua condição, vale alimentação, vale transporte, auxílio creche e plano de previdência complementar e plano de saúde. Só isso daqui já é um belo adendo, a gente sabe o quanto que hoje custa um plano de saúde, então só isso já é um belo adendo à sua remuneração como benefício direto e indireto. Você vai ter todas as atribuições, tá? As atribuições que se esperam de um candidato de nível superior e cada uma delas vai estar descrita aqui. É importante que você dê uma olhada nisso para que você possa se situar. Depois dos requisitos para a contratação, a gente vai ter aí uma análise das etapas desse concurso, tá? A gente vai ter tanto prova objetiva quanto prova discursiva, ambas vão ser eliminatórias e classificatórias, ou seja, você precisa de um mínimo para você garantir a sua permanência e, além disso, a sua nota ajuda a sua posição a subir ou a descer, ou seja, é uma prova eliminatória e classificatória, tá? As provas objetivas serão realizadas nas localidades dispostas no anexo 1, a gente vai chegar no anexo 1 daqui a pouquinho, e a critério da IBFC e dos Correios, havendo necessidade, os candidatos poderão ser alocados em outras cidades, enfim, isso daqui normalmente tem em todo edital. Vai haver as determinações em relação as reservas de vagas e se você tiver, nesse caso aqui, é importante que você leia isso daqui também. Nas determinações para a inscrição, o item 6.1.8 tem lá escrito que no ato da inscrição o candidato deverá optar somente um cargo, especialidade e localidade a que vai concorrer dentre as opções do anexo 1, o que seria de se esperar, né? As inscrições elas serão realizadas diretamente no site da IBFC, se eu não me engano, essas inscrições vão do dia 10 de outubro até o dia 28 de outubro, mas a gente vai ver no cronograma daqui a pouquinho. O valor da inscrição é de R$ 42. Existem as determinações para a isenção, e aí você tem todos os requisitos para você pleitear essa isenção. Ele fala da função de jurado e de atendimento especial, até a gente chegar nas determinações das provas objetivas, tá? As provas objetivas, elas terão aí, essas disciplinas serão 50 questões no total, valendo 60 pontos, sendo que desses 60 pontos, 40 pontos estão adstritos aos conhecimentos específicos, tá? Se a gente for fazer esse cálculo, a gente vai ver que isso daqui corresponde a 66% da sua prova. Então, dessas 50 questões, 20 vão ser de conhecimentos específicos, mas com peso 2. Então, elas são as questões mais importantes a que você tem que se atentar. Isso vale, obviamente, para todos os cargos. O que isso significa? Que cerca de 60% do seu tempo tem que ser dedicado aos conhecimentos específicos. Tempo é igual à importância. A importância na prova se determina pelo tempo de estudos que você dá. Então, vamos dizer que você tenha, sei lá, vamos supor aqui, tá? 10 horas de estudo, cerca de 6 horas vão ter que ser destinadas aos conhecimentos específicos. Na sequência, a gente vai ter aí também a prova de língua portuguesa e aí depois noções de informática e por último o Código de Conduta Ética e Integridade, é um documento aqui de 13, 14 páginas mais ou menos, e a parte de matemática que vai contribuir com 2,5 pontos. E o mínimo que você precisa tirar em matemática é 1 ponto, assim como no Código de Conduta Ética e Integridade, tá? Você vai precisar de pelo menos 1 ponto, ou seja, você precisa acertar pelo menos 2 questões, porque nessas disciplinas aqui, cada questão vale meio ponto. E o mínimo, ele vai ser estabelecido aqui em termos de pontos, e na prova você tem que ter 30 pontos, tá? A gente não precisa pensar tanto em termos de mínimo, até porque quando a gente fala de uma prova como essa, que é uma prova que
vai muito provavelmente em cada uma das localidades ter uma nota de corte muito alta por conta da quantidade de inscritos, por conta de não ser uma prova com um nível de complexidade altíssimo, você nem pensa em mínimo, tá? Ah, beleza, Fernando, eu não sei nada de matemática. Você consegue aprender muita matemática nesses próximos 2 meses que você tem até o dia da prova, tá? A prova vai ser avaliada em até 60 pontos. Aqui tem a capacidade do candidato habilitado, e aí ele fala também da prova discursiva, tá? A prova discursiva vai ser corrigida até 3 vezes o número de vagas na ampla concorrência negros, indígenas e pessoas com deficiência por cargo, especialidade e localidade, tá? Isso é importante, não vão ser muitas vagas, não vão ser muitas provas corrigidas, porque não são muitas vagas no final das contas, especialmente sob esses requisitos, tá? A prova, ela vai ser avaliada de 0 a 10 e você precisa tirar pelo menos 6. Então aqui novamente, pelo menos cerca de 60% da prova. Fernando, e se não tirar? Se não tirar, rodou, será eliminado, tá? A prova vai ser eliminada na mesma data, é uma redação com o tema fornecido no momento da prova, no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Isso daqui tá com cara de não ser questão discursiva, mas sim uma redação dissertativa, tá? Então, a gente vai ter que ver, embora a questão fosse mais, não sei, talvez mais certo aqui. Não sei se esse é o termo que eu gostaria de usar. Mas aí os critérios de correção vão ter progressão, grau de informatividade e coerência, a qualidade do conteúdo, ou seja, o quanto que você escreve de fato, e esses dois vão ser os pontos mais importantes, junto com a coesão, e aí o atendimento da norma padrão, tá? Se você escreve mal, é importante que você comece a praticar pelo menos redação uma vez por semana. Você consegue fazer uma série de temas ao longo desse tempo, você consegue produzir esses temas, buscar esses temas em provas anteriores, mas se você escreve mal, pelo menos uma vez por semana. Se escreve bem, faz uma a cada 15 dias, você vai fazer aí 4 redações até o dia da sua prova, então é importante que você pratique, tá? Porque isso daqui vai fazer diferença para você. Lembrando que a redação é classificatória, ela faz a sua nota subir ou descer, dependendo de como que você esteja. É importante que você leia o que vai fazer você ser eliminado na redação. E aí ele vai dar a data da prova aqui, que se não me falha a memória, é dia 15/12/2024, mas a gente vai ver ali. A duração da prova será de 4 horas, não é muito tempo para você fazer essas 50 questões de uma redação, então você precisa praticar. Como é que você vai fazer? Você vai fazer simulados, é importante que você faça simulados desde já para entender quanto tempo você leva para fazer isso. É inadmissível que um candidato chegue até o dia da prova sem saber quanto tempo ele leva em uma prova, tá bom? Ele vai dizer tudo que é considerado documento de identidade, então isso daqui é importante que você dê uma olhada também. E a gente chega finalmente ao quadro de vagas. Como eu falei para você, não serão muitas vagas. Então, se a gente pegar, por exemplo, advogados, você tem locais que tem 0. Isso significa que não vai nomear ninguém? Não, significa que existe a expectativa de nomear, existe a necessidade, mas você acaba tendo, por exemplo, que atribuir isso daqui às cotas, digamos assim, para que você possa cumprir os requisitos legais, tá? Mas existe a expectativa de que várias pessoas sejam nomeadas durante a validade do concurso, inclusive para se aproveitar esse cadastro reserva. Um local que tem uma vaga vai nomear 10 pessoas? Talvez sim, mas é improvável, eu não contaria com isso. Mas de qualquer forma, é importante que você veja quais são essas regras para que você possa se orientar. Na sede, a gente sempre vai ter uma demanda maior de atividade e-mail. Então você pode perceber, por exemplo, que para advogados e para analistas de sistemas no desenho de sistemas, a maior quantidade de vagas será em Brasília, tá? Assim como analista de suporte de sistemas e assim sucessivamente. Então essa galera aqui em Brasília sempre vai ter uma quantidade maior de vagas por ser a sede, por ser o centro das necessidades, beleza? Então dê uma olhada nesse quadro de vagas. É importante que você saiba onde que você vai fazer a prova, para qual cargo você vai concorrer. Os anexos, eles trazem diversas determinações. E aí a gente chega num ponto que é de extrema importância, que são os conteúdos programáticos
para estudo, tá? A gente vai ter 4 disciplinas que são as disciplinas básicas e a partir daí a gente vai ter os conhecimentos específicos. Então, isso daqui, língua portuguesa, matemática, noções de informática e o código de conduta ética e integridade, todo mundo vai ter que estudar. Isso daqui, novamente, cerca de 14 páginas, você mata isso daqui em um dia e depois basta você fazer revisão para manter essa informação. Você construir mapa mental aqui vai ser incrível, eu falo muito sobre mapas mentais. Noções de informática você aprende com a prática, matemática você precisa estudar um pouco porque você precisa acertar pelo menos 2 questões e língua portuguesa vai ser a segunda disciplina mais importante que você tem no seu concurso depois das disciplinas específicas da sua área e especialidade, tá? Isso daqui é fundamental, até porque isso daqui vai cair também na sua discursiva, que vai ter aqueles 10 pontos dos quais você não pode abdicar, tá? Isso daqui vai servir para que você faça seu planejamento. Então, por exemplo, o cargo de advogado, além dessas 4 disciplinas, você vai ter que determinar também que você vai estudar direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, direito processual do trabalho, civil, processual civil e previdenciário. Então, tudo isso precisa estar dentro do seu planejamento, dentro da sua expectativa de realização de prova. Tá, mas como é que isso funcionaria na prática? A gente não vai ter tempo aqui de aprofundar tudo que eu gostaria, mas a ideia é mais ou menos a seguinte: você vai precisar pensar em termos de como que você vai distribuir a sua semana pensando nos dias que você vai ter, né? Então vamos dizer que você vai estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, obviamente que com cargas diferentes dependendo do dia de que a gente está falando. Como se você vai estudar aqui, por exemplo, 4 horas no dia, tá? 1, 2, 3, 4. Todos os dias você vai ter que estudar as disciplinas específicas. Então, as específicas, elas vão ter que estar na sua programação todos os dias. A minha sugestão, na verdade, é que pelo menos 2 sessões por dia você faça dos conteúdos específicos. E isso daqui, duração de cerca aí de 1 hora para cada sessão de estudos dessa. O restante do tempo você pode alocar para as outras disciplinas. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu vou estudar na sequência língua portuguesa, informática, matemática, conhecimentos gerais e ética. É um jeito fácil de fazer a sua distribuição quando você faz assim. Língua portuguesa vai precisar de um pouquinho mais de atenção, com certeza, porque é a segunda disciplina mais importante, mas se você distribuir dessa maneira, conhecimentos gerais e aí ética, e aí por último da mesma forma, língua portuguesa, informática, matemática, conhecimentos gerais. Então perceba que aqui a gente tem um rascunho de como que seria a distribuição do seu horário. Você tem um rascunho de cronograma para você poder trabalhar. É claro, dentro das disciplinas específicas, você vai ter que pegar todas aquelas disciplinas. Por exemplo, se a gente volta lá para o caso do advogado, você tem lá direito administrativo, direito constitucional, direito do trabalho, e tudo isso tem que estar elencado na estrutura do trabalho que você vai desenvolver. O básico do que você vai fazer é exatamente isso, é entender como que você vai alocar esse tempo para que você possa, no final das contas, ter esse resultado que você quer. E aí, a gente passa aí por todos os requisitos até que a gente chega ao nosso cronograma. E esse cronograma aqui você precisa saber de cor, tá? Publicação do edital foi publicado no dia 9 de outubro de 2024. As inscrições, como eu falei para você, do dia 10 até o dia 28 de outubro. E aí a gente vai ter a convocação para as provas no dia 6 de dezembro e a realização das provas no dia 15 de dezembro. Ou seja, você tem um pouco mais de 2 meses para estudar. É muito tempo? Não, não é muito tempo. Mas é um tempo interessante e você vai fazer o melhor que você puder. Esse edital, ele é um edital diferente. Os Correios passaram muitos anos sem fazer prova. Mas o que você tem que saber? Que estudando bem, estudando adequadamente, com bons materiais, fazendo boas revisões, resolvendo muitas questões, que vai ser parte da sua aprovação, pode ter certeza que você vai chegar em condições, tá?
Você gostou desse vídeo? Ele te ajudou de alguma maneira? Eu espero que sim. Eu vim exatamente fazer uma leitura dos pontos mais importantes com você e eu espero que isso tenha te ajudado, tá? Se tiver ajudado, deixa o like aqui, já se inscreva no canal. Eu sou o Fernando Mesquita, deixa suas dúvidas aqui. De repente, vou pegar isso aqui pra gente poder conversar no Shorts, pra gente poder conversar em outro vídeo do YouTube. Foi uma enorme satisfação estar com você e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço, até lá. Tchau.